Cardel tem mais informações para Eduardo. Agora sim, vamos tentar conversar com o técnico Evaristo Pisa. Pisa, um forte abraço para você, boa noite, satisfação em conversar mais uma vez contigo. Boa noite, satisfação é minha, Eduardo. Posição aí pra gente bater um papo. Ô Pisa, qual a avaliação que dá para fazer desse momento da montagem do elenco? E sobretudo com essas duas últimas contratações, né? O Esquerdinha, meia, bom jogador inclusive, e o Everton Heleno. Eu acho que está caminhando muito bem, mesmo à distância. A gente está conseguindo se comunicar diariamente junto com o presidente, o Rogério, a diretoria. Então, todas as permanências e as chegadas, né, de atletas para a temporada 2023, passando por uma análise bastante criteriosa, né, de tanto a permanência como as contratações. Não é só o Pisa, não é só a diretoria, todos estão tendo a decisão em conjunto ali, né, de ver o melhor pro projeto de 2023. Eu acho que está bem equilibrado, né, os setores, tanto defensivo, meio, ofensivo, ainda falta uma ou duas situações que está para concretizar, mas preliminarmente assim é um desenho interessante, e aí é por a prática, né? Então a gente desenha ao esboço do que você pensa como característica e modelo de jogo, e aí a prática, o dia a dia, que a gente vai ter uma resposta mais precisa. Tá dentro daquilo que você esperava, tá dentro da tua expectativa, tá andando a coisa, caminhando de uma forma que você tá coerente, tá satisfeito para dizer, não, eu tenho um time competitivo para iniciar a competição. Isso é óbvio que ao longo da competição dos jogos é que você vai fazendo alguns ajustes, até mesmo solicitando uma peça ou outra, mas hoje tá dentro daquilo que você esperava? Assim, é que eu comentei e falo diretamente assim no dia a dia no grupo, né? Tem que existir a confiança da minha parte junto com a diretoria, o presidente Rogério, de ter essa análise de como foi o ano do Asa, né? Um ano onde ele chegou ao vice-campeonato, não subiu por um detalhe na última partida, e jogadores que performaram bem no clube, e jogadores que querem permanecer no clube pelo um ano seguro que foi na questão, né, do equilíbrio, de uma estrutura muito bem oferecida. Então os jogadores, além de performar bem, se mostraram dispostos a permanecer, pensando que a sequência de 2023 vai trazer os resultados. E alguns nomes que foram solicitados para a composição do grupo, dentro do orçamento, né, a gente buscou ser o mais assertivo possível. Foi até que eu comentei com o presidente. Muitos nomes que vinham figurando comigo em alguns outros projetos, por ser uma Série C, um campeonato um pouco mais valorizado, foge um pouco, né? Mas mesmo assim, o presidente e a diretoria se esforçou ao máximo, né, para chegar nos nomes que a gente colocou como possibilidade, né? E os que não aconteceram, a gente partiu para uma situação de confiança, né, de dar essa oportunidade para alguns jogadores que a gente conhece no estado de São Paulo, que também acreditou na camisa do Asa e no projeto. Então, eu acho que vai ser interessante, porque os jogadores estão, principalmente Chuck, que se destaca muito aqui em São Paulo, Éder Paulista, onde passa, sempre, né, tem bons números, sempre artilheiro. São jogadores que solidificaram a carreira mais aqui, assim, no interior de São Paulo, e que está tendo uma oportunidade de jogar, né, em outro estado, né, com uma camisa forte. Isso pode nos dar bastante ganhos.
Ô Pisa, em relação a esse elenco, é evidente que esses jogadores que estão chegando são jogadores que chegam sob sua avaliação, sua indicação de repente. Nós buscamos informações sobre esses atletas e eu particularmente obtive informações muito positivas do Chunk, do Éder Paulista, de outros jogadores também que estão chegando, Rafael Rosa, lateral esquerdo, enfim. O torcedor tem muito isso de o medalhão, aquele que chega com um nome. E hoje o futebol não é só o nome, né? Você precisa mostrar isso dentro de campo. Eu costumo dizer sempre que você não contrata mais o cara com o nome, né? Aquele cara que jogou tipo em 2005, exemplo. Ele, lógico, se ele for contratado hoje, ele não vai ter a mesma performance que ele teve lá atrás. Mas o Asa você pensa em trazer esse cara com mais rodagem, com mais experiência, um cara de um nome maior no mercado de repente? Você pensa dessa forma? Junto com a diretoria é importante, mas esse nome tem que nos dar retorno, né? Não adianta eu trazer o nome e o nome não produzir, né? Eu tinha um nome grande comigo, que foi decisivo em 2 anos e meio que nós tivemos juntos, é o Marcos Aurélio, né? No Botafogo da Paraíba tivemos o tricampeonato, tivemos a final da Copa do Nordeste, ele foi destaque. Quando nós voltamos em 2020 para salvar do rebaixamento, voltou junto. É uma liderança, é um cara que por onde passou sempre foi decisivo, bola parada, ações de finalização. Hoje o Marco, com 38, 39 anos, ele ainda dá uma resposta. E aí é acreditar nisso. E aí o valor para esse jogador, um exemplo, né? Estou dando o exemplo do Marco, mas como outros. O mais importante, o Ciel, que passou aí, ele está com 41, está fazendo gol na Série B. Está com saúde, está sendo decisivo. Ele não está só jogando com o nome, pelo que ele fez, né? Não, ele tá sendo performando, sendo produtivo, né? Então a importância, eu acredito que a idade, você pega o Nenê, você pega alguns jogadores que estenderam a carreira, quando eles chegam numa certa idade, eles estão performando, estão conseguindo suportar o jogo, ajuda, porque a experiência, né, faz a diferença. Jogos grandes que esses jogadores com nome, que já passaram por grandes equipes, vivenciaram em termos de competições, e aí tem a possibilidade de compor um grupo, ele vai te trazer muitas coisas, mas ele precisa estar bem, né, para poder corresponder à ação do jogo, não só a questão do que ele viveu. Mas é difícil achar, né? E esse jogador, você tem que ter um investimento maior, enfim, não é um trabalho fácil. Entendi. De repente, esse caso do Marcos Aurélio, qual uma probabilidade que teria desse cara estar vestindo a camisa do Asa também, já que trabalhou contigo por mais de 2 temporadas? Não, sim, o Marco é um jogador que, na maioria dos projetos, eu sempre coloco o nome do Marco, né? Eu nem mencionei sobre o Marco aí junto com a diretoria, até pelo fato o Marco teve no Taubaté esse ano, até foi uma indicação minha pro clube. Eu trabalhei no Taubaté, o pessoal perguntou do meia, que montou um time bom na Série A2, veio o Marcos Aurélio, veio o Bambam, veio o Guilherme Garré, Guilherme Mates, e fez um time forte o Taubaté. Só que não teve uma performance boa na competição, não o Marco, a equipe. Depois o Marco teve no alto e agora ele está em férias. E aí sempre quando eu assumo alguma situação, ele me liga: e aí, professor, será que encaixa junto um novo projeto? Eu falei: Marco, eu preciso entender como vai ser, eu preciso sentar com a diretoria, com o presidente Rogério, ver o grupo, ver quem fica, né? Não adianta eu ter 3 meias experientes, um vai ocupar o lugar do outro, e não adianta. Que nem quando houve o meu anúncio, ainda a expectativa, né, no elenco estava com Roger Gaúcho,
estava com o Didira. O Marcos Aurélio não ia, se caso houvesse, né, a renovação desses jogadores, mas o Marcos Aurélio não ia encaixar. Então, o Marcos é um jogador assim, desenhou, tá faltando, vamos buscar, a gente busca, a gente tenta, a gente vê valores, não, para esse desenho não preciso do Marco, porque eu já tenho jogadores nessa função. Que nem hoje eu tenho Anderson Feijão e esquerdinha, certo? Daí tem mais os meninos com uma juventude maior. Jogo Vitor, Bruninho, o Everton Heleno, que pode fazer uma função, não só como um meia mais próximo, mas como um segundo. Aonde entra o Marcos aí, entendeu? Então não adianta, porque teve fidelidade, a gente tem essa fidelidade, teve, né, sucesso comigo nos momentos que a gente viveu junto, mas se o elenco distribuiu e não houve um encaixe do atleta, não tem o porquê solicitar. Mas diante da prática, do treinamento, do dia a dia, a gente vê a necessidade, é um nome que a gente pode colocar. O Marco é decisivo, o Marco em bola parada, ele dá muita coisa. É diferente, né, professor? É diferente ele, né? Então ele teve, principalmente aí no esporte, né? Quem acompanhou mesmo no Botafogo, ações muito, muito positivas, né? Então, não só no Nordeste, mas também quando esteve no Curitiba, Santos, ele jogou com grande camisa, né? Internacional de Porto Alegre, entre outros, Atlético Paranaense. O Marco tem muito, né? Mas tem que entender também, né, a necessidade. O Marco é um jogador que talvez ele não consegue jogar 3 jogos, dia 5, dia 8 e dia 11. Ele tem que ir 2 jogos, um jogo e meio, senão ele não vai suportar. Ele vai jogar, mas ele não vai dar o que ele dá nos 3 jogos, igual se ele jogar um jogo inteiro e mais metade do outro jogo. Então é conhecer o jogador, entendeu? Que nem nessa sequência, dia 5 passa, dia 8 passa, aí beleza, daí já começa o estadual dia 11, você tem que ter esse equilíbrio, não só o Marco. Alguns jogadores, né, um pouco mais da idade elevada, você tem que ter um balanço e saber mesclar bem, distribuir bem a carga desses atletas. E vai ter que ter uma administração muito boa nesse sentido, ô Pisa, porque são jogos e o calendário muito apertado, né? Seletiva da Copa do Nordeste, Copa Alagoas, Campeonato Alagoano, aí vem depois um pouco mais à frente Campeonato Brasileiro da Série D, e em meio a tudo isso ainda tem uma Copa do Brasil. Ou seja, do Campeonato Alagoano para a Copa Alagoas é muito escasso o tempo, é muito pequeno. Eu estava até comentando ontem aqui com o pessoal, com o Viderlan e com todo mundo aqui do Futebol Show, que nas contas nossas aqui nós acreditamos que vai ter jogos que em menos de 48 horas, 2 jogos. Aliás, em menos de 72 horas, o que é horrível isso, né? Então você tem que distribuir bem o elenco, né? Então é isso que eu quero entender, né? Meu primeiro ano aí em Alagoas, eu tive na Paraíba, que pela nossa sequência acumulou bastante jogos. O Botafogo até abril, maio de 2019 era um dos times que tinham mais jogado no Brasil, entre Copa do Nordeste, turno e retorno de paraibano. Passamos 3 fases da Copa do Brasil, foi acumulando jogo atrás de jogo. Se você não tiver o elenco, você não consegue dar resposta. Como nós chegamos na final da Copa do Nordeste, já estava na 3ª rodada do Brasileiro da Série C. Se eu não me engano, de janeiro a maio já tinha jogado acho que 37 jogos. É muito jogo, né? Então é mais ou menos o que eu quero entender. Eu devo antecipar minha ida agora, eu estava falando com o presidente Rogério, previsto para o dia 15, para a gente sentar e entender bem, né? Eu vi que teve arbitral hoje, as datas, eu vi a matéria, né? Como foi distribuído a competição, aí quando vai vir a Copa Alagoas, as datas, aí já vai ter o sorteio da Copa do Brasil,
e saber utilizar bem o elenco, né? Senão você corre risco de perder jogadores em momentos decisivos, e é um campeonato tiro curto, 8 equipes, 7 jogos, semifinal e final, então é um estadual que vale muito. Aí tem a Copa Alagoas no meio disso, então vou precisar muito da comissão fixa do clube, da diretoria, para a gente entender, né, o mecanismo, os adversários, né? Já na Copa Alagoas entra adversários da segunda divisão, um campeonato mais extenso. Então, eu tive algumas surpresas, principalmente na Paraíba, onde não, vai com o time misto. A gente foi jogar em Cajazeiras com o time misto, com o aval da diretoria, tomamos um revés. Mas não pode perder para o Atlético Cajazeiras, mas nós decidimos junto isso. Então foi uma decisão conjunta, porque a gente ia jogar contra o Londrina na quarta pela Copa do Brasil. Então, uma equipe com uma camisa maior, muitas vezes a torcida não aceita, a diretoria não aceita se perder para uma equipe numa Copa Alagoas de uma segunda divisão. Então tem que entender onde é o jogo, qual a característica da equipe. Tudo isso eu vou ter que estar muito abastecido das informações. Exatamente. Tá, e pra gente finalizar, em relação ao adversário do Asa na seletiva da Copa do Nordeste, o Ferroviário do Ceará, nos últimos anos tem feito campanhas interessantes. Que avaliação você faz desse adversário numa estreia de seletiva da Copa do Nordeste, hein, Pisa? Jogo duro, jogo difícil. Eu enfrentei o Ferroviário nesses anos na Série C. Era um time que eu, na minha visão, não era para ter caído pelo elenco que tinha, né? Não sei agora na troca da gestão, na mudança do presidente, se manteve base dessa equipe que vinha figurando na Série C, né? É um clube organizado também na questão externa ali, dá uma boa estrutura. E agora é estudar, começar a estudar o elenco, ver quem permaneceu, né, da equipe que eu enfrentei nesses últimos 2 anos. Eu enfrentei em 2020 com o Anderson Batatais, né? Um time muito bem organizado. No ano anterior, o Marcelo Vilar, até pelo Botafogo da Paraíba, também, jogo chato, jogo duro. E esse ano, um jogo difícil também, só que foi na minha saída. Houve minha demissão na 12ª rodada, e aí a 13ª era com o Ferroviário. E depois eu voltei na 16ª rodada. Mas eu acompanhei o jogo, era um time chato. Ver parte desse grupo, se é a mesma característica, e trabalhar nossa equipe para fazer um jogo forte, né? Fora de casa, um mata-mata, você tem que passar pelo adversário. Então, eles têm a vantagem de jogar em casa, só que eles têm que ganhar o jogo. E a gente precisa do resultado para, né, passar para o segundo mata-mata. Então, pôr isso na prática, na hora que apresentar dia 28, construir uma ideia de jogo, ao mesmo tempo abastecer o grupo de informações do Ferroviário. Tá ok, Pisa, um forte abraço para você. Tô satisfeito com tua participação, boa sorte, sucesso aí, que você chegue o mais breve aqui em Arapiraca, já para vivenciar esse clima e trabalhar já de perto, né, com todo mundo aqui nesse dia a dia do Asa, viu, Pisa? Valeu, obrigado. Acho que no dia 15 tá previsto a minha ida, daí a gente bate um papo pessoalmente com todos aí. Valeu, um abraço. Até mais. Valeu, tchau. Tá aí, conversei com o técnico Evaristo Pisa, bastante interessante esse bate-papo, e ele dizendo aí, né, sobre o elenco que pensa e até de possíveis reforços, né, Tonasso?